Todos ouvidos. Boa tarde, Neide, boa tarde, Nestor, Boa Marília, tarde. Luciana, Denise, boa tarde a todos. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e nos proteger neste terceiro sábado do mês de maio de 2021, dando continuidade aos estudos sistematizados da doutrina espírita, irmão Moacir, e hoje sequenciando o Evangelho de Mateus, em seu capítulo 12. Nós nos encontramos dentro dos versículos 38 a 45. Este estudo de hoje é o 16º estudo dentro deste capítulo 12 de Mateus. O capítulo possui ao todo 50 versículos e nós fazemos de forma sequencial para que possamos, então, aprofundar um pouco melhor dentro daquilo que a doutrina dos espíritos já nos traz como ferramenta para compreendermos o texto, não somente do Novo Testamento, quanto do Velho Testamento. Então, faremos a leitura, como sempre nós o fazemos, para darmos continuidade a nossas interpretações. Então, o Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 45. Diz assim a tradução que nós nos encontramos em mãos. Então, alguns dos escribas e fariseus replicaram dizendo: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Ele, porém, lhes respondeu: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim, como Jonas esteve no ventre, no grande peixe, 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra, 3 dias e 3 noites. Os varões ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a proclamação de Jonas. E eis aqui alguém maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui alguém maior do que Salomão. Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso e não encontra, então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Após ir, encontra-a desocupada, varrida e adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E torna-se o último estado daquele homem pior que o primeiro. Assim será também para esta geração má. Esses são os versículos que nós estamos dando atenção em alguns estudos. Já trabalhamos alguma coisa a respeito da questão do sinal proposto pelos doutores da lei, pelos fariseus, a Jesus, e iniciamos, dentro do versículo 39, alguma coisa relacionada quando Jesus coloca para nós a respeito da geração má e adúltera. No estudo anterior, nós trabalhamos muito a questão do adultério. O porquê de Jesus ter falado geração adúltera, trazendo os ensinamentos do próprio decálogo divino, não adulterarás, que é um dos mandamentos da lei divina, recebida pelo legislador Moisés, e que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai
ampliar para nós a conceituação, nós trouxemos também as colocações de Kardec a respeito da parte onde se coloca adúltera. E hoje nós vamos dar apenas alguns apontamentos a respeito de Jesus ter colocado geração má, para então iniciarmos este sinal proposto por ele, que é o de Jonas. Jonas é um dos profetas do Velho Testamento. E há um livro de Jonas, porém, este livro não é atribuído a ele, no sentido de ele ter escrito o livro, porque o profeta Jonas viveu mais ou menos entre 800 a 700 anos antes de Cristo, e o livro que traz o nome Jonas, que foi inserido no cânone hebraico, faz parte dos livros do Velho Testamento, para que nós possamos compreender hoje, ele foi mais ou menos escrito entre o século IV para o século III antes de Cristo. Isto é, de 300 a 400 anos antes de Cristo. Mas quando Jesus coloca para nós, dentro do versículo 39, geração má, é preciso lembrar que Jesus, quando veio até nós, ele veio como o mestre, o educador maior por excelência. A doutrina espírita coloca ele como sendo o modelo e guia. É a resposta dos espíritos superiores à questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas quando Jesus coloca geração má, nós não estamos aqui adentrando na questão do adultério que nós já falamos, mas vamos frisar essa palavra má. Quando nós escutamos hoje, na atualidade, alguém chegar e dizer assim: nossa, fulano é mau, fulano é uma pessoa má. Obviamente, nós trazemos uma série de conotações relacionadas a essa palavra. Mas saindo da boca de Jesus, com um ensinamento, e mais, colocando que a geração é má ou era má, como que nós podemos entender isso? Como que nós poderíamos compreender isso com as chaves que a doutrina dos espíritos já nos oferece nos dias atuais? Bom, é preciso termos em conta que Jesus não veio trazer o seu ensinamento, e nós já batemos muito nesta tecla, especialmente quando, vou colocar aqui nos nossos estudos presenciais na nossa casa espírita, aos sábados, Jesus não veio trazer um ensinamento diretamente para o povo daquela época, para os espíritos que ali se encontravam encarnados àquela época, não somente dentro dos israelitas, como de todos os outros povos. Ele não veio direcionar o seu ensinamento diretamente para homem, mulher, pessoas mais idosas, crianças, ou pessoas que não faziam parte da etnia dos israelitas. Jesus veio trabalhar dentro de um processo educativo o seu ensinamento para o espírito. Nós somos espíritos. E quando Jesus coloca geração má, ele não está simplesmente atribuindo somente àquele povo, àquela circunstância, quando ele esteve fisicamente entre nós. É preciso, a partir de agora, universalizar o ensinamento do Cristo e entender que a sua fala está colocada para
todos os espíritos que estão processando a evolução, o progresso no planeta em que nós habitamos, é uma geração de espíritos. E esses espíritos, como geração, uma parte está encarnada, outra parte, e aqui vale lembrar a todos, que a parte dos desencarnados é 3, 4 vezes maiores que a parte dos encarnados. Então, Jesus, ele está colocando a geração de espíritos que estão evoluindo no planeta Terra ainda são maus. Mas em que sentido? Bom, aí nós vamos lembrar a todos, lá na questão 630 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta à espiritualidade, como se pode distinguir o bem e o mal? Questão 630. De que forma nós distinguimos o bem e o mal? Qual é a visão dos espíritos? Porque nós temos uma visão. Como eu disse aqui no início. Nós dissemos assim, nossa, fulano, ele é tão bom, ele sempre faz o bem, e ciclano é tão mal. Nossa, é uma pessoa ruim, uma pessoa má. Bom, e a visão dos espíritos superiores? É a mesma do que a nossa? Então eles vão responder a Kardec que a distinção entre o bem e o mal é, bem, tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo que dessa lei se afasta. O que Jesus, então, estava nos ensinando? Se ele estava trazendo para o Espírito que as gerações, ou a geração que representa o contingente de espíritos encarnados e desencarnados que estão processando o progresso, a evolução moral e espiritual no orbe em que nós habitamos, ainda não está ou não estamos afinizados com a lei de Deus, com o bem. O bem representa a lei divina. Então, quando nós observamos deste modo, Jesus, então, está trazendo para nós que ainda estamos afastados da lei de Deus. Ah, Delano, mas nós já caminhamos muito, nós já avançamos muito? Sim, nós já caminhamos muito, nós já avançamos muito, nós já progredimos muito, a tal ponto que nós estamos saindo de um processo, de uma etapa de categoria de mundo expiatório para mundo de regeneração. É um avanço. É um progresso. É a evolução. Mas mesmo passando para um mundo de regeneração, será que nós estaremos completamente integrados na lei divina? Será que nós ainda não teremos muitas coisas que serem trabalhadas do ponto de vista moral e espiritual em nós para avançarmos? Para ficar mais fácil o entendimento, quando nós buscamos observar essa fala de Jesus e relacioná-la à escala espírita, aquela escala proposta por Kardec, a espiritualidade em O Livro dos Espíritos, naquela famosa pirâmide, onde na base da pirâmide estão os espíritos da terceira ordem, e os espíritos da terceira ordem se caracterizam por espíritos imperfeitos, aí nós vamos entender claramente que os espíritos imperfeitos
ainda é uma geração, é um contingente de espíritos que são, no dizer da espiritualidade, maus porque estão afastados da lei divina em tudo aquilo que ela pode trazer para nós. Ah, Delano, mas eu já faço bem. Concordo? Nós estamos trabalhando gradativamente o bem para que ele possa ser incorporado dentro de nós. Mas mesmo ainda fazendo este bem, nós não podemos considerar que estamos integralmente vivenciando já nas leis de Deus. Basta que nós façamos uma reflexão conosco. Dentro das próprias leis do decálogo divino. Jesus falou, não adulterará. E Allan Kardec irá lembrar a nós, como nós trouxemos no estudo anterior, que o adultério é, muitas vezes, cometido através do campo mental. Dos duelos mentais que muitos de nós travamos em diversas situações. E a nossa mente, como nós sabemos, ela não está 24 horas ligada ao alto. Ela oscila. Há dias que nós estamos bem, né? E há dias que nós não estamos tão bem assim. E aí Kardec, na questão 631, ele faz uma outra colocação. Ele diz assim, o homem, por si mesmo, tem os meios para distinguir o que é bem e o que é o mal? Ou seja, nós temos condições de avaliar hoje, e já a época do Cristo, aquilo que é o bem e aquilo que é o mal? Olha a resposta da espiritualidade. Questão 631, do Livro dos Espíritos. Sim. Quando ele crê em Deus e o quer saber. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Parece que os espíritos estão dizendo o óbvio para nós, e possa parecer que nós já até saibamos desta realidade, mas na prática não é tão simples assim. Então nós vamos aqui rememorar um dos ensinamentos de Jesus que nós estudamos aqui mesmo no capítulo 12, lá no seu versículo 23, quando Jesus, ao operar a cura daquele cego e mudo, foi levado até ele, as turbas começaram a questionar. Não é este o filho de Davi? Ali era o quê? A inteligência sendo chamada a discernir. Espera aí. O Messias, ele não teria que vir pela genealogia de Davi? E o Messias não é aquele que vai operar prodígios em nome do Pai? E essa cura? Qual homem teria capacidade para fazer um cego enxergar? Então, a multidão começou a discernir. E logo em seguida, após a colocação da multidão, nós estudamos também, os fariseus chegaram e colocaram por terra aquilo. Não é porque ele é o Messias. Não é porque ele é o Filho de Deus. É porque ele está a serviço de Beelzebu, ou o demônio, ou Satanás. E aí Jesus dá um ensinamento que é justamente para que nós pudéssemos raciocinar.
Qual o ensinamento? Bom, se Beelzebu está expulsando por intermédio dele mesmo, aquele que, vamos dizer assim, está jogando no seu próprio time, vai chegar uma hora que o seu time vai estar desfalcado. E estando desfalcado, vai perder. Uma casa dividida não pode subsistir. Então, olha como que Jesus nos põe para pensar, para questionarmos, para analisarmos, para ter um discernimento entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, entre aquilo que está de acordo com a lei divina, que é o bem, e aquilo que está nos afastando da lei divina, que é justamente dividir e separar. Então, aqui no versículo 39 do capítulo 12 de Mateus, Jesus coloca os doutores da lei. A esta geração, o sinal que ela terá será de Jonas, porque é uma geração má e adúltera. Isto é, os espíritos que estão em evolução na Terra, por ainda serem imperfeitos e estando trabalhando através das reencarnações e mediante a lei de causa e efeito, no campo das expiações, das provações, educando e se reeducando, vão gradativamente, através do sinal de Jonas, realizar o próprio burilamento moral e espiritual. Era isso que Jesus estava dizendo para nós. A Tamara colocou, ela não está entendendo a colocação. Então vamos repetir, Tamara. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus em Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 45. E no versículo 39 deste capítulo, Jesus está colocando para os fariseus que quiseram ter dele um sinal. E por que eles questionaram Jesus a busca de um sinal? Para ver se Jesus realmente era ou não era o Messias. Dentro do texto bíblico, nós vamos encontrar muitas pegadinhas, entre aspas, que os fariseus tentaram, mas não conseguiram fazer com Jesus, para colocar Jesus de forma contraditória à lei de Deus, à lei de Moisés, e, ao mesmo tempo, colocando Jesus também contra o próprio Império Romano, a fim de que ele pudesse ser colocado ali como uma pessoa falsa, uma pessoa que estava justamente iludindo com aqueles ensinamentos. E aí ele vai fazer a seguinte colocação, que o sinal que esta geração terá é do profeta Jonas, porque esta geração é má e adúltera. No estudo anterior, nós abrimos um campo para falarmos dessa palavra adúltera, o porquê dele ter colocado. Aí, nós não vamos voltar ao estudo anterior. Mas hoje nós estamos ampliando o porquê de ter colocado a palavra má para aquela geração. Agora que entra a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela está nos dando a possibilidade de aprofundar no ensinamento de Jesus, porque Jesus não veio simplesmente falar, ensinar e exemplificar somente para aquela época, aquele período em que ele esteve entre nós. Jesus veio trazer o ensinamento e o exemplo para a geração de espíritos que estão evoluindo no planeta Terra.
E a geração de espíritos que está evoluindo no planeta Terra vai compreender os espíritos que viveram antes de Jesus, a época de Jesus e depois de Jesus. Então, Jesus está dizendo que a geração má e adúltera é o contingente de espíritos que estão trabalhando o progresso na Terra. Independente se estão no passado, no presente ou no futuro, futuro aqui entre aspas, depois da vinda de Jesus até os dias atuais. Se nós fizermos uma análise hoje da nossa humanidade, muita coisa nós já construímos de bom. Muita coisa. Já progredimos muito. Mas é o ideal? Não. Estamos no caminho? Estamos. E por que nós dizemos isso? Porque a lei é de progresso. E o planeta, ele está saindo da condição de provas e expiações para adentrar o patamar ou a categoria de mundos regenerativos, ou mundo de regeneração. Quer dizer que aquele processo de maldade, que significa estarmos mais afastados da lei divina, nós estamos começando a nos aproximarmos de alguns pontos da lei divina. Vejam bem, de alguns pontos, não de todos. Então, a nossa geração de espíritos encarnados e desencarnados, que compõem o planeta como que um todo, estamos evoluindo para o processo de regeneração, porque aqueles pontos mais obscuros de maldade, de crueldade, que nos colocam como espíritos completamente afastados da lei, eles estão deixando de acontecer, porque nós estamos nos aproximando gradativamente, veja bem, gradativamente daquilo que já teríamos que ter feito já à época de Jesus. Exemplo, já era para todos nós estarmos vivenciando na íntegra os 10 mandamentos recebidos por Moisés. Nós ainda não conseguimos vivê-los na íntegra. Um ou outro mandamento nós conseguimos vivenciar, mas os 10 na íntegra ainda não. Então nós estamos neste processo. Por isso que ainda somos considerados uma geração má. Mas o mal aqui não dentro da conotação que nós temos na nossa sociedade, dentro da visão proposta pelos espíritos superiores a Kardec, que é qual? O mal de nós estarmos não compreendendo e muito menos praticando as leis de Deus. Então, quando eu deixo de praticar a lei de Deus, eu não estou agindo no bem, consequentemente, eu faço o mal. É isso. Para ficar mais claro ainda, dentro da questão 642 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Então, eu não faço o bem, mas também não faço o mal. E aí? Pelo fato de eu não fazer o mal, eu estou agradando a Deus? E eu posso ter uma posição melhor no futuro? Resposta: não. E complementa os espíritos: é preciso fazer o bem no limite de suas forças,
porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Bom, aí nós temos que pensar, não temos? Nós temos que parar para analisar o que é o bem, o que é o mal. E aí os espíritos descortinam para nós o bem, tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Como que eu posso compreendê-la, estudá-la, trabalhá-la na minha intimidade? Então, nós temos um parâmetro. Qual? Primeiro, os 10 mandamentos. E se nós fizermos uma análise profunda, nós não conseguimos ainda, depois de quase 4.000 anos que Moisés recebeu esses mandamentos, exemplificá-los. Exemplo, um dos mandamentos, Jesus cita: não cometerás adultério. É um dos mandamentos. Um outro mandamento, não matarás. Um outro mandamento, não prestarás falso testemunho. E o outro mandamento, que talvez seja a causa pelo fato de nós não estarmos integrados nele, que está gerando todas as consequências, isto é, todos os males pelos quais temos passado. E qual mandamento que é esse? A forma como adoramos a Deus. É o primeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da casa do Egito, a casa de servidão. Nós não vamos interpretar esse mandamento agora. Estamos aqui apenas ampliando. E por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos entrar no profeta Jonas. E o sinal de Jonas, ele vai nos levar justamente, ele irá nos relacionar justamente à forma como nós adoramos a Deus. Porque é por intermédio dessa adoração, da compreensão deste mandamento, que muitos dos males que hoje vivenciamos na nossa sociedade, nós ainda o passamos. Então, Jesus quis nos ensinar que o mandamento, primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele vai sendo trabalhado gradativamente nas nossas reencarnações. Então, isso demanda o quê? Inúmeras gerações. E aí vamos voltar aqui ao versículo 39. Essa geração mais adúltera, a geração de hoje, vamos fazer aqui um paralelo. A geração de hoje, dos espíritos encarnados de hoje, na Terra, como que um todo, pode considerar uma geração perfeita? Não. Nós ainda não somos imperfeitos? Somos. E por que o somos? Porque nós estamos dentro da terceira ordem da escala espírita. E o que caracteriza a terceira ordem? Nós estarmos muito mais apegados à materialidade do que à nossa espiritualidade. Por isso que afirmamos que Jesus, ele não poderia simplesmente dar um ensinamento para aquele momento, para aquela época, somente para aquela geração que estava ali encarnada. Hoje,
com o ensinamento da doutrina espírita, Jesus está ensinando-nos que a sua fala abrange os espíritos encarnados e desencarnados, que corresponde à geração ou o contingente que está processando a evolução no planeta Terra, nas diversas eras pelas quais passou, a que estamos passando agora e a que iremos passar futuramente. Ficou claro? Ou ficou confuso ainda, Tamara? Não, para mim está ótimo. Beleza? Muito obrigada, Então, obrigada mesmo. nada. Denise, tranquila aí? Você levantou a mão, me parece? Tranquilo, Delano, obrigada. Beleza. Bom, então nós dissemos que Jonas, ele foi um profeta do Velho Testamento. E nós vamos lembrar aqui que o seu livro, ele foi inserido na Bíblia hebraica, embora o livro dele fora escrito entre o século 3 a 4 ou 4 a 3 antes do Cristo, porque quando falamos antes de Cristo, a contagem de tempo é diferente, é na ordem decrescente. Século 4 para o século 3, século 3 para o século 2, século 2 para o século 0, e aí iniciamos a escala crescente. Século 1, século 2, século 3, até chegarmos na atualidade, século 21. Embora o livro de Jonas fora escrito entre o século 4 para o século 3 antes de Cristo, ele somente foi aceito para a Bíblia hebraica, tá? Por volta do ano 130 a 120 antes de Cristo. Isto é, 2 séculos antes da vinda de Jesus. 120 anos antes da vinda de Jesus. Entre 120 e 130 anos antes da vinda de Jesus. E este livro de Jonas, ele possui apenas 4 capítulos. E é a parte onde fala, onde Jonas fora engolido por um peixe grande. De acordo com a tradução, está monstro marinho. Há traduções que está baleia, ok? É uma parábola. Então, o primeiro ponto que precisamos compreender. O fato de Jonas ter sido engolido por um peixe, ter ficado 3 dias e 3 noites, e depois o peixe ter cuspido ele à terra para que ele pudesse cumprir a sua missão, é uma parábola. Tranquilo? Porque nós não podemos, em sã consciência, depois de ter passado tanto tempo trabalhando o campo do discernimento, pensar que um ser humano, ao ser engolido por um peixe marinho, 3 dias depois, ele vai sair intacto deste peixe. Seria irracional da nossa parte. Então, é uma parábola. Mas qual é o objetivo dessa parábola? É isso que nós precisamos entender. Por quê? Jesus disse que o único sinal que será dado a esta geração é de Jonas. E a geração não é somente aquela. É dos espíritos em evolução na Terra. Ele estava falando para os encarnados e para os desencarnados. E qual é o sinal de Jonas? É o que nós vamos, a partir de agora, procurarmos entender. Obviamente, nós não vamos abranger todos os aspectos do ensinamento, porque não temos nem capacidade para isso.
mas trabalhando alguns pontos, vamos dando a nós condições de iniciarmos, através do nosso campo mental, um melhor entendimento, uma melhor compreensão deste ensinamento. Tranquilo? Fez bem. Vamos lá, então. Livro de Jonas. Velho Testamento da Bíblia Sagrada. O Jonas, ele faz parte dos 12 profetas menores. Então, não vamos entrar nesse detalhe também, não. Tá? É outro 500. E o seu livro, ele contém, como eu disse, 4 capítulos, que são pequenos. Quem nunca o leu e depois ter a curiosidade de ler, faça a leitura em casa. Você vai gastar 10 minutos apenas para ler todo o livro de Jonas. Como eu disse, Jonas, quando nós buscamos a etimologia deste nome, em português, nós temos Jonas. Mas quando nós vamos trabalhar as traduções desde o hebraico para o grego, para o aramaico, até chegarmos na nossa língua portuguesa, o nome Jonas, ele traz a representação lá na sua origem do nome, através das traduções, o simbolismo de pomba. Nós dissemos isso no estudo anterior. Pomba representa o mensageiro. Porque as pombas, a ave mesmo, pomba, em algumas civilizações do passado, eram utilizadas para levarem mensagens rápidas, especialmente de um campo de batalha para outro lado, e elas voltavam com a resposta. Então, eram animais adestrados para isso. Daí o nome pomba mensageiros. Lembrando que mensageiros tem a conotação de profeta também. E Jonas, ele estava, como nós nos encontramos aqui, tranquilo, e de repente ele ouve uma voz. Essa voz, ela veio do plano espiritual. Olha que coisa interessante. Ao ouvir essa voz, ela dizia assim para ele: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, Jonas fora convocado pelo alto, na condição de profeta, de mensageiro, de levar uma mensagem até a cidade de Nínive. Com qual objetivo? Porque Nínive estava apresentando em toda a sua sociedade aquilo que não era bem visto aos olhos do plano espiritual superior. Os ninivitas estavam realizando na conquista de outros povos o que era comum, o que era normal. Você, à época anterior a Cristo, como nós sabemos, as civilizações entravam em guerras umas com as outras. E umas dominavam as outras. E ao dominar, escravizava os povos. Os israelitas mesmo foram escravizados por diversos povos. Só que tem um detalhe. Os ninivitas, eles, quando escravizavam os povos, eles usavam de crueldade.
requintes de crueldade, não somente para os guerreiros, mas como também para todos aqueles que eles escravizavam e dominavam. Independente se eram homens, mulheres, crianças, velhos, não interessava. Eles usavam requintes de crueldade. E os ninivitas, eles eram temidos por outros povos. Nínive era a principal cidade da Assíria. Então, nós estamos aqui falando do império da Assíria, dos assírios. Império esse que, mais ou menos por volta do ano 1000 a 800 anos antes de Cristo, dominava quase que o mundo até então conhecido à época. Depois decaiu, veio outros povos, tais como os babilônios, que vieram depois dos assírios. Depois dos babilônios, nós tivemos o Império Romano. Antes dos assírios, nós tivemos o apogeu entre os egípcios. Então, nós estamos falando aqui justamente de civilizações da antiguidade, onde Nínive era uma das grandes cidades no apogeu dessa civilização da Assíria. Da mesma forma que Roma era a grande cidade, o grande império romano, a cidade do grande império romano. Nínive era a grande cidade do império assírio. E aquilo que eles estavam praticando não estava bem visto aos olhos do plano espiritual superior. Só que tem um detalhe. Os assírios, eles eram um povo politeísta. Acreditavam nos deuses. E aí Jonas recebeu esse recado. O que ele fez? Jonas se levantou. Então, nós estamos lá no capítulo 1 do profeta Jonas. Jonas se levantou para fugir da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, distante da face do Senhor. Em outras palavras, Jonas teve medo, não quis assumir essa responsabilidade e, em vez de ir para a cidade de Nínive, ele vai para um porto, a cidade de Jope. Jope, nós vamos aqui dizer a vocês, é uma cidade muito conhecida, porque lá no livro Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, para realizar as suas viagens, ele teve que partir do porto de Jope para muitas viagens. Então, Jope era uma cidade que ficava ali naquela região da Palestina. Só que nós estamos aqui mais ou menos há 800 anos antes de Cristo. Tá? Obviamente, 800 anos depois, aquele porto, aquela cidade, tinha dado ali um implemento muito grande. Assim como hoje. Por exemplo, cada um de nós moramos num bairro. Quanto tempo você mora no bairro? Ah, eu moro aqui há 30, 40, 50 anos. O seu bairro hoje
é a mesma coisa de 30, 40 anos atrás? Belo Horizonte é hoje a mesma coisa do que 60, 70 anos atrás? Agora, imagine uma cidade 800 anos depois. Bom, para que nós possamos trabalhar mentalmente isso também. A cidade de Tarsis era uma cidade, para a época, vejam bem, para a época, uma cidade que seria como você dissesse assim, aquela expressão que nós utilizamos, nossa, fulano mora lá onde Judas perdeu as botas. Já viram essa expressão? Pois é. Era uma cidade que estava do lado oposto a Nínive e que você, para chegar até ela, você teria que ir de barco, ou seja, pegar uma embarcação. Distava semanas para chegar até lá. Era uma cidade que, dizia assim, era uma cidade lá dos confins da terra, lá dos confins do mundo. Para a época. Hoje, né, você com um bom carro ou de avião, você faz em poucos minutos. Mas para a época era distante. Então Jonas, com medo de chegar até a Nínive e pregar para o povo de Nínive que aquilo que eles vivenciavam não estava sendo bem visto aos olhos do Deus único, sendo um povo politeísta, o que ele pensou? Nossa, eu vou ser morto lá, eu vou ser trucidado. Porque o povo já tinha má fama. Imagina eu chego lá, de peito aberto, vou clamar para aquela cidade, eu vou ser morto. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou para o outro lado. Eu vou fugir da face do Senhor. Como é que significa isso? Fugir da face do Senhor. Como é que nós vamos entender isso? Jonas ouviu o chamado. Era um médium vidente e um médium audiente. Não sabemos se ela clarividente ou claro-audiente. Ele era um médium. Para quem tem mediunidade de vidência ou de claro-audiência, adianta você fechar? Mesmo fechando os olhos ou tapando os ouvidos, a alma não continua tendo a visão e a audição do plano espiritual, porque o espírito não está se manifestando? Então, como que ele fugiria da face do Senhor? Para nós pensarmos. Hoje, fugir da face do Senhor representa nós não querermos ter comprometimento com algo que nós sabemos que é correto. Então, para que a nossa consciência não nos cobre, nós deixamos de lado. Olha que coisa interessante. Então, nós não estamos aprendendo hoje com a doutrina espírita que muitas das coisas que nós fazíamos não eram corretas do ponto de vista moral e espiritual? Gradativamente nós vamos trabalhando isso. Não quer dizer que nós já eliminamos tudo. Não. Há coisas que ainda nós fazemos. Oi. Fugir da face de Deus é o quê? Fugir da face de Deus é fugir da nossa própria consciência. É tentar tapar o sol com a peneira. Ou seja, você recebeu um recado, uma convocação, e você sabe que tem que fazer aquilo porque aquilo é o correto. O que você faz? Para não assumir um comprometimento diante da sua consciência, você procura fugir.
daquilo. Deixa de lado. Mas acontece que a consciência te cobra ou não cobra? Como que você vai fugir de algo que está na sua consciência? Você pode ir para qualquer lugar, até mesmo fora do planeta. Mas se está dentro da consciência, não tem como fugir. Não tem como se esconder. Há isso? Há essa possibilidade? Hoje nós estamos aprendendo isso e somos capazes de compreender isso. Mas a época de Jonas, não. A época em que Jesus esteve entre nós, também não. Quer ver uma coisa? Hoje, todos nós que nos encontramos aqui, temos tarefas nas casas espíritas que nós frequentamos. Então, é um compromisso que nós assumimos. Quando nós deixamos de cumprir uma dessas tarefas, seja por um motivo que não seja um motivo realmente bom, aquele motivo que eu falo assim, olha, eu estava trabalhando, não tive condições de estar aqui. Olha, eu estava no hospital, acompanhando fulano, não tive condições de estar aqui na tarefa de hoje. Mas quando nós falhamos dentro da tarefa por um motivo que não é um motivo bom, a nossa consciência nos cobra. Adianta fugir? Porque lá na frente nós não vamos ficar pensando, poxa, eu não fui no estudo hoje, eu não fui na reunião mediúnica hoje, eu não fui fazer aquilo hoje, porque eu fiquei em casa ou porque eu fui fazer aquilo. Nós não agimos assim? Foi o que Jonas tentou fazer. Recebeu uma comunicação, ele viu que a comunicação era real. O que ele fez? Em vez de deslocar para Nínive, ele vai para Tarsis, uma cidade oposta, do lado oposto, e que para os padrões de localização da época, em termos de quilometragem, era como se fosse muito, mas muito longe. Foi o que ele fez. E aí o que ele fez? Ele entrou no navio, numa embarcação. Então ele comprou um bilhete, veja bem, ele comprou um bilhete para ir para o outro lado, para fugir dessa convocação, como se estivesse fugindo da sua própria consciência. Agora, veja bem que coisa interessante. A consciência não é onde está a lei de Deus, colocada pelos espíritos a Kardec na questão 621, deu o livro dos espíritos? Tem como fugir? Bom, Jonas entrou no navio. Ele entrou no navio, tranquilo até então. A embarcação levanta âncora e vai. De repente, o que acontece? Veja bem. Mas o Senhor, versículo 4 do capítulo 1 de Jonas. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade a ponto de que o navio estava pronto para partir ao meio. De tão forte que foi o vento e a tempestade que começou a desabar. Obviamente, toda a tripulação começou a ficar apavorada. Por quê? Se a embarcação quebrasse, onde eles se encontravam, eles poderiam todos desencarnar. Não vou falar morrer, né? Desencarnar. Ficaram com medo de morrer, de desencarnar.
e começaram a pensar o porquê dessa fúria. Repentinamente, lembremos que os assírios, tanto quanto os fenícios, que eram povos, civilizações que adoravam deuses, tiveram, na história da nossa humanidade, eles que deram os pontapés iniciais para se locomoverem nos oceanos por intermédio de barcas, de navios, que eram feitos de madeiras. Os fenícios e os assírios. Foram eles que iniciaram os processos de navegação que culminou com as navegações da Idade Média em Portugal e Espanha, no descobrimento, entre aspas, vamos dizer assim, do continente americano, o continente norte, a América Central e a América do Sul. Há quem diga que muitos desses grandes embarcadores, né, ou marinheiros, à época, que vivenciaram essas grandes épocas, ao longo do tempo eles foram reencarnando e grande massa deles reencarnaram à época entre 1300 e 1400 para darem aquele salto do gato, na nossa linguagem de hoje, para as navegações. Olha que coisa interessante. Foi com os fenícios e com os assírios. Jonas estava ali na embarcação. A tempestade começou a fazer-se de tal forma violenta que os marinheiros ficaram apavorados. E aí, o que aconteceu? Cada marinheiro, veja bem que é interessante, cada marinheiro, ou cada um que se encontrava ali na tripulação, começou a clamar ao seu Deus. Eles eram politeístas. Eles começaram, então, a clamar aos deuses para aplacar a fúria da tempestade. Por quê? Vocês acham que eles, tendo conhecimento das estações e, mediante o entendimento que tinham no campo das navegações, eles iriam sair num período onde era propício a tempestades? Não. Vejam bem, coisa interessante. Eles já eram possuidores deste conhecimento de navegação. Então, eles não iriam sair numa época onde havia, dentro de uma estação, uma probabilidade maior de estar em alto mar e pregarem uma grande tempestade. Eles sabiam disso. E, de repente, uma tempestade do nada começa a surgir. Por quê? Começaram a questionar. E a tripulação, então, começou a invocar os seus deuses. E aí, um dos marinheiros, descendo dentro do navio para o porão, vai achar Jonas, fazendo sabe o quê? Dormindo. Um sono profundo, despreocupado com a vida. Como se diz, né? O barco afundando e Jonas dormindo. Está tranquilo, dormindo. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram Jonas e levaram para cima. O que está acontecendo? Você está dormindo? Não está entendendo, né? Você está vendo a nossa dificuldade aqui? Nós clamamos cada um aqui. Aí um lembrou assim, vamos lançar uma sorte aqui. E aonde isso cair, ali está o culpado. Era como se tivesse feito lá uma espécie de jogo e apontou diretamente para Jonas.
E aí eles vão questionar Jonas, olha, foi apontado para você que você é o culpado. Quem é você? De onde você vem? Qual é a sua história? É o que eles questionam. Veja bem, é o versículo 8 do capítulo 1. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Qual é a sua ocupação? De onde vens? De qual terra você é? De qual povo você vem? Eles quiseram saber. E aí Jonas diz assim, é o versículo 9 do capítulo 1. Eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus, Criador do céu, da terra e aquele que fez o mar. Jonas está falando para eles, sabe o quê? O primeiro capítulo e o primeiro versículo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus. Que Deus está falando? O Deus único, que já vinha sendo trabalhado desde a época de Moisés até chegar em Jonas. Lembrando que Jonas veio depois de Eliseu, que foi um profeta do Velho Testamento, que veio depois de Elias. Jonas é posterior a Eliseu e a Elias. E ele fala que ele teme o Deus único, o Criador do céu e da terra e o que fez o mar. Então, narra-nos o versículo 10. Os homens daquela tripulação se encheram de temor e lhe disseram, porque tu fizeste isso? Pois eles, então, começaram a saber o fato de Jonas estar naquele navio. Porque Jonas havia contado a um dos tripulantes, a um dos marinheiros, que ele teve uma visão, uma audição, foi dado a ele uma tarefa, e ele, não querendo cumprir essa tarefa, ele estava fugindo. Aí, quando ele diz isso, e a tripulação fica sabendo que ele estava fugindo, a tripulação ficou toda em pânico por causa do Deus de Jonas. Eles não eram monoteístas, eles acreditavam em deuses, mas por causa do Deus de Jonas, eles ficaram em pânico. E o que eles fizeram? O que faremos, então, para que o mar se acalme? Porque, a essa altura do campeonato, o navio já estava quase só sobrando. E a tempestade cada vez ficando mais violenta. Então, Jonas... Então, vejam bem, o que Jonas diz? Levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio esta grande tempestade. Então, Jonas agiu aqui agora corretamente, com a sua consciência de que ele sabia que aquela tempestade, que não estava na época de grandes tempestades, tal como aquela, senão eles não teriam saído do porto, era por sua causa. Então, vocês podem me lançar no mar, que não terá problema nenhum. Eu vou
morrer, e aí está tudo resolvido, o mar secado. Aí não é um suicídio isso? É um tipo de suicídio. Pode me lançar no mar, no alto mar? Qual é a chance dele sobreviver? Me fala. Nenhuma. E aí, o que os homens então fizeram? Clamaram ao Senhor, Deus de Jonas, dizendo assim: nós te rogamos para que não pereçamos devido à vida deste homem. Porque nós estamos com medo de lançá-lo ao mar, ele vir a morrer, e você ter uma ira e fazer com que nós também morramos todos. Eles ficaram com medo. Mas Jonas disse para ele: não, pode ficar tranquilo. Pode me jogar ao mar, que isso não irá acontecer. Então eles fizeram uma adoração ao Deus único de Jonas, ao Deus dos hebreus, para que, ao lançar Jonas no mar, eles não perecessem. Para que vidas inocentes não viessem perecer. Como Jonas, na visão deles, iria perecer. E o que aconteceu? Pegaram Jonas, lançaram Jonas no mar. E quando Jonas cai no mar e some da visão deles, a tempestade parou na hora. As águas do mar se acalmaram. E eles, então, respiraram profundamente, agradecendo a Deus pelo fato de concederem a eles de não naufragarem em alto mar. E Jonas? Eles não quiseram nem saber o que foi feito com ele. Mas Jonas desencarnou? Bom, aí entra justamente o versículo 17 do capítulo 1, que descreve assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe. De acordo com as traduções está baleia ou monstro marinho. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aí fecha o capítulo 1 de Jonas, e nós vamos encerrar o nosso estudo, porque já deu hora. Já são 18h18. Para darmos continuidade depois a essa história de Jonas, e nós vamos fazer um paralelo, veja bem, um paralelo com 2 passagens bíblicas importantíssimas. A primeira, Jesus e os apóstolos e a tempestade. E os apóstolos com medo. A segunda, no livro Atos dos Apóstolos, Paulo sendo levado para Roma. Uma tempestade caiu e os marinheiros ali todos preocupados. Terceiro, entendermos o significado de Jonas ter sido engolido, aqui no texto bíblico, é uma parábola, por este grande peixe, e depois de 3 dias e 3 noites, esse peixe jogá-lo ao mar, e Jonas ter chegado à cidade de Nínive. Veja bem, ele estava indo para Tarsis, o peixe vai jogar ele lá em Nínive. Aí nós vamos fechar por hoje, agradecendo essa oportunidade, para darmos continuidade, então, no primeiro sábado do mês de junho. Então, uma boa tarde, uma boa noite já para todos, e que Jesus possa nos abençoar para darmos continuidade a este estudo.